Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Tudo bem vocês? Passaram bem de ontem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas, né? A esse devocional que tem feito a diferença nos nossos dias e nas nossas manhãs, né? Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que seja um final de semana que se aproxima aí, né? De muita bênção, de muita presença do Espírito Santo, de muito direcionamento para mim e para você. Amém? Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindas, tá? Eu já quero te convidar, logo nesses primeiros momentos, a fechar seus olhos, se você puder. E pode ser que ainda você não tenha tido a oportunidade de se conectar com o Senhor nesta manhã. Mas eu quero te dizer algo. Se você está aqui, se você está me vendo e ouvindo, se você despertou, mesmo diante algumas preocupações, algumas incertezas, né? Mesmo sem saber assim, André, eu não sei nem para onde que eu tô indo. Se o Senhor te despertou esta manhã, é porque ainda não acabou. Não acabou. Ainda tem vida aí. Ainda tem propósito aí. Ainda tem algo que Ele entregou para você, para que você pudesse levar para mais pessoas. Vamos agradecer por isso? Pai amado, Pai querido, obrigada. Nós queremos te agradecer nesta manhã pela bênção que é poder despertar na tua presença. Pai, nós nos reunimos aqui nesta manhã para entregar as primícias do nosso dia para ti. Para que nesse dia, Pai, o Senhor esteja sempre conosco, nos orientando, cuidando de nós, nos mostrando, nos aperfeiçoando, curando o nosso coração, alinhando os nossos pensamentos com os teus pensamentos. Como nós cantamos agora no louvor, palavras de vida eterna só o Senhor tem para nós. E nós estamos aqui, dispostas a aprender mais de ti, a ouvir mais a tua voz. Sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações nesta manhã, Pai. Se tiver algo que não esteja alinhado com a tua vontade, que o Senhor, em nome de Jesus, arranque de nós e nos conceda um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia sobre o seu direcionamento. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta, e lança fora no abismo Satanás e seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Eu elevo os meus pensamentos nesta manhã cativos a ti, Jesus, e a mais ninguém. E eu te peço, fala comigo, fala com as minhas irmãs. Eu não sei de que forma que elas chegaram aqui, mas eu sei que elas não irão sair da maneira que chegaram, que elas sairão daqui, Pai, fortes. Elas sairão daqui, Pai, sabendo que elas têm um Pai zeloso que cuida, que direciona, que ama e que a todo tempo está conosco. Esteja com as suas filhas, Pai, que nós possamos aprender a viver no ordinário, a contemplar o ordinário, para que nós possamos, assim que o extraordinário chegar, olhar para o alto e saber que ele veio de ti. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém? Glória a Deus, minha irmã. Eu só vou ali dar uma instrução para a moça que trabalha comigo e já volto, tá? Enquanto isso, você vai mandando essa live aí para outras pessoas, porque nós vamos hoje, né, continuar nesse tema, o poder do ordinário. Meu Deus, tá forte, hein? Vai enviando aí, eu já volto rapidinho.
Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tô tão feliz. O Senhor me deu alguns direcionamentos, né? E ontem eu sentei com os meus pastores, né? Expliquei pra eles, eles também estão vendo o mover que o Senhor tá fazendo na minha vida, né? E eu não faço nada, sabe? Eu quero até ensinar isso pra vocês. Às vezes a semana que vem eu vou começar a falar sobre isso. Vamos ver se o Espírito Santo vai deixar. Vou pedir pra ele. E eu falei, né? Eles estão vendo o movimento também, né? Que é o Senhor que tá fazendo a minha vida. E ontem a gente teve uma conversa tão produtiva, tão boa, né? Diante daquilo que o Senhor vem pedindo pra eu fazer. Porque eu não faço nada que eles não me autorizam, né, me autorizem a fazer, porque eu reconheço que tem uma autoridade espiritual acima de mim, né, que são eles. E que essa autoridade, esse zelo, ele nos protege, né? Pensa aí, você que é mãe e pai. Quando você vê que seu filho vai fazer algo errado, né, ou que está num caminho que está machucando ele, está trazendo desarmonia para sua casa, tá trazendo alguns desajustes para a vida dele, você não deixa, né? Você vai lá e fala, filho, isso não é legal, não faz assim, não é assim que a gente se comporta. É assim que funcionam as autoridades na nossa vida, né? Autoridade de pai, de mãe, autoridade espiritual, né? Dos nossos líderes, dos nossos pastores. Mas eu tô tão feliz, hoje eu amanheci com o coração tão grato, sabendo assim, ó, nós vamos ter a mentoria, né? O mês que vem, a semana que vem eu vou tirar 2 dias aí dos meus atendimentos para eu estruturar a mentoria. Inclusive, quem vai fazer parte? Coloca aí nos comentários, você vai estar comigo. Vai ser 100% online, né? Por causa de ser final de ano, né? As meninas que usam me ajudar no presencial também, né, gente? Tá fechando o ano, tá fechando o mês, né? Vem um monte de coisa. Até ontem minha irmã falou assim, olha, nos eventos presenciais, nesse final de ano eu tô bastante atarefada, eu não consigo te ajudar. Eu falei, não, eu vou fazer um último evento, vai ser online, que eu quero que as meninas de fora também participem, né? Tem aqui a Carlinha, que é de fora, tem a Carolzinha também, que é de fora, quem mais? A Silvia, né? Tem algumas irmãs que são de outros estados e algumas até de outro país. E eu quero que vocês participem, sabe por quê? Porque eu vou tratar 2 pilares. O emocional, eu vou falar sobre rejeição com mapeamento, né? Pra gente mapear aí a sua vida. E vou falar também no espiritual, no pilar espiritual, sobre heranças hereditárias, ou às vezes você até já ouviu maldições hereditárias. E a gente vai fazer isso também com mapeamento, né? Para identificar aí na sua vida, né, na sua família, quais são as legalidades, as portas que desde lá dos seus pais, dos seus avós estão abertas, que estão trazendo na sua vida hoje um prejuízo. E eu vou te explicar isso na palavra. Então, gente, vai ser muito, muito, muito forte, né? Tô autorizada pelos meus pastores, né, a fazer, posso fazer. E vai ser a nossa última mentoria do ano. Então vai ser assim algo maravilhoso, maravilhoso, né? Então, tô muito feliz. Eu sei que o Senhor, no ano de 2025, Ele vai potencializar, vai elevar o nosso nível. Meu Deus, vai ser algo assim. Eu tô muito feliz, né? Então eu queria compartilhar isso aí com vocês. Sobre os livros, gente, meu livro ainda não chegou, tá? Eu conversei com a dona da editora e pedi pra ela se até o dia 10 agora de dezembro ela conseguiria me entregar, né? Então tô nessa expectativa ainda. Orem por mim, orem por esse livro, porque em nome de Jesus esse ano ainda eu vou entregar ele pra vocês, tá? Vai ser uma bênção. Depois, sobre a mentoria, eu dou mais detalhes, tá? Eu vou colocar no grupo só quem realmente vai participar. Então, muito possivelmente eu vou fazer uma live para anunciar a mentoria para vocês. E quem já for participar, eu já coloco no grupo onde você vai receber todo o material, né? O PDF das nossas aulas. Vai ser algo assim, ó,
maravilhoso. Vai ser uma bênção. Prepara aí. E essa semana nós estamos falando sobre o poder do ordinário. Gente, o quanto eu aprendi aqui com essa série, né? E hoje eu quero responder algumas perguntas, né? Tem algumas pessoas que estão assistindo e mandaram pra mim assim: tá, André, eu começo por onde? Né? Você falou da questão da gente começar a olhar o ordinário no nosso dia a dia, com a nossa família, né? Você falou também sobre a verdade, sobre nós. Eu tô olhando aqui, gente. O que eu preciso saber, o que tá escondido na minha vida que eu preciso trazer à tona, né? Ontem eu falei também sobre pecados, confessar os pecados. Vocês vão ouvir muito, tá, gente? Eu falar sobre isso aqui com vocês. Ontem eu ainda falava aqui na célula com as irmãs, né? Se vocês observarem, vocês vão ver que tem um tempo já, que toda sexta-feira, isso nós vamos fazer amanhã também, nós estamos confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados diante do Senhor, pedindo perdão, fortalecendo a nossa aliança com Ele, né? O Senhor vem nos direcionando aí toda sexta-feira a fazer isso. Por quê? O que alimenta o inimigo das nossas almas? São os pecados. Então, todas as vezes que eu levo aos pés da cruz de Jesus, reconheço o meu pecado, abro mão daquela situação, né? Falo para Ele assim: Pai, eu me arrependo, eu não quero estar nesse lugar, me ajuda. Eu estou me lavando, eu estou tirando das mãos do inimigo da minha alma a autorização para exercer o ministério que ele exerce, que é o quê? Matar, roubar e destruir. Deixa eu dar um spoiler aqui. Nós vamos trabalhar isso dentro da mentoria, né? Se você está passando por alguma situação na sua vida que está tendo morte, presta atenção, e morte não é só você lá dentro do caixão, com flor, não. Morte é em qualquer área da sua vida. Você pode estar viva, às vezes até com uma saúde boa, mas você pode estar passando por um período de morte na sua vida financeira. Você pode estar experimentando um período de morte na sua saúde emocional. Ou você pode estar passando por um período de morte na sua saúde física. Presta atenção, existem doenças, enfermidades que são físicas e existem doenças e enfermidades que são emocionais e espirituais. Lembra que eu já tratei disso aqui com vocês? Então, se você está experimentando na sua vida alguma parte de morte, de roubo, de destruição, existe aí uma legalidade que você possa estar dando sem ter conhecimento, tá? Por isso que eu estou me aperfeiçoando e aprofundando nesse tema com você, que você está dando legalidade para que o inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, devorador, né? Isso aí são nomes que são dados na palavra para ele matar, roubar e destruir. Então, na mentoria, eu vou tratar disso com você com um mapeamento. Nós vamos olhar na história da nossa família. Nós vamos olhar, peraí, qual é a autorização que foi dada, que ainda está sendo dada, para que ele mate, roube e destrua. Isso nós vamos tratar de uma maneira muito profunda na mentoria. E com base nos meus atendimentos em consultório, a rejeição, que é uma ferida que quando não é tratada, fica aqui dentro de nós, fica na nossa vida, que também permite que as moscas venham e haja ali. Olha que forte isso. É muito forte. É isso que o Senhor tem me levado a fazer, a falar e a tratar com vocês. Meu Deus, eu nem lembro por que eu tô falando isso, mas eu tô aqui falando e já processando a força que isso tem na nossa vida, minhas irmãs. Vocês não têm noção. Então, voltando pro tema, o poder do ordinário. André, aonde eu começo, né?
Eu tô aí, todas as vezes que eu abro o meu Instagram, todas as vezes que eu abro as minhas redes sociais, eu tô vendo o povo aí falar de alta performance, falar que, né, vamos pro próximo nível, falar de que hoje eu tenho que ser melhor que ontem. A gente vê muito isso, é ou não é? Gente, eu ouvi um podcast de uma pessoa, de um atleta, que ele participou daquele... É triatlo que fala? Me ajuda aí. Que é 3 modalidades, eu acho que é corrida, nadar... Tem outra, né? Me ajudem aí. E aí ele trouxe uma perspectiva muito legal sobre esse tema que a gente tá falando, né? Que a gente quer viver o extraordinário baseado nas coisas que o outro acha que é interessante pra vida dele. Olha que legal. Porque se eu te falar assim, ó, me dá uma definição do que é extraordinário pra você. Vamos fazer isso? Coloca aí nos comentários. O que é extraordinário pra você? Essa eu vou fazer. O que é algo extraordinário pra você? Bicicleta, corrida e natação, isso mesmo. Eu tô perguntando pra você, o que é algo extraordinário? Vamos, eu quero ver a sua perspectiva. O que é algo extraordinário pra Antônia? O que a Thalita julga que é algo extraordinário na vida dela? Pra Elaine, o que é algo extraordinário? Coloque aí nos comentários. Olha pra Gi, viver o melhor. O que mais? O que pra você é viver o extraordinário? É algo extraordinário. Viver o melhor, a Gi colocou. Quem mais? Pra você, o que é viver o extraordinário? Se eu perguntar isso pra você, eu já perguntei isso em atendimento. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque, pra Gislane, viver em paz. Pra Elaine, extraordinário pra mim é ter saúde e uma família que sirva ao Senhor. Dessas 3 que responderam, vocês conseguem identificar que são respostas diferentes? Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma visão do que é extraordinário. Às vezes, o extraordinário para Maria é chegar em casa, depois de um dia de trabalho, encontrar sua família reunida, tomar um delicioso café coado no coador de pano, beber naquela xicrinha, sabe aquela xicrinha de esmalte da vovó? Às vezes, para Maria é esse o extraordinário. Às vezes, pra Cíntia, pra Gi, é viver em paz. Às vezes, você vai perguntar pro João, extraordinário pra mim é ter aquele carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Às vezes, você vai perguntar lá pro José, ele vai falar assim, o extraordinário pra mim é ter um milhão de reais na minha conta. Extraordinário pra mim é olhar para os olhos do meu filho, da minha filha, é ter o que comer na mesa. É algo que cada um vê conforme a sua visão. Mas voltando a esse podcast, esse homem falou assim, que durante esse processo, né, do triatlo, que era esse esporte de bike, natação e corrida, ele falou assim, gente, eu comecei a observar algo, que todo mundo estava ali, né, para o mesmo intuito, que era participar dessas modalidades, só que eu vi na minha vida, com a minha experiência, que para viver algo que o outro julgava ser extraordinário, isso é na visão dele, tá? Eu tive que abrir mão de algo que às vezes nem era tão extraordinário assim, mas era o ordinário que me dava base. Vocês entenderam? Para viver o extraordinário que a maioria estava buscando, isso esse atleta falando, eu comecei a observar que eu estava abrindo mão de coisas que, sendo ordinárias, era a base.
para minha vida. Você pegou? O que eu tô te dizendo aqui? Que às vezes eu e você, em busca dos extraordinários, que às vezes não é nem para nós, é para agregar ao outro, para provar para o outro. Tá vendo? Eu consigo fazer, eu também sou capaz. A gente acaba abrindo mão dos ordinários que não são essenciais. Então tá. Se eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, se eu quero viver o extraordinário na minha saúde, no meu casamento, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, eu preciso começar a valorizar a minha base. Então, por onde que eu começo, Andréia? Pela base, pelo começo. Começo fortalecendo a estrutura para que quando esse extraordinário vier, eu esteja sob uma base forte. Quem constrói uma casa, um projeto, um ministério, um casamento, uma educação dos filhos numa base forte, olha para mim, você vai passar por momentos desafiadores, né? Vai vir o vento, vai vir as tempestades, mas olha aqui, a sua base não será abalada, porque ela está construída sobre algo forte. Quem foi no meu consultório vai lembrar desse quadro. Eu tenho um quadro bem na entrada, estilo esse aqui do leão, ó, que ela forma 2, 3 quadros que formam uma árvore. E eu uso muito aquela imagem daqueles quadros para falar com as minhas pacientes sobre a nossa árvore, sobre as nossas raízes, né? Para falar de pai e mãe. Então eu falo para elas assim, elas sempre falam: Andréia, que linda essa árvore, né? Essa árvore aqui tem quantos anos? Eu falo, eu vou usar, que eu acho que é uma árvore centenária. Olha que bonito o tronco, as folhas, né, a estrutura desta árvore. Aí eu falo assim, ó, mas você acha que para esta árvore ter essa estrutura, que jeito que tem que ter as raízes? Aí elas ficam assim. Falei, uma árvore com essa estrutura, ela precisa ter raízes fortes. Porque senão essa raiz, o que vai estruturar essa árvore? São as raízes. Se a minha raiz é fraca, ou seja, a minha base é fraca, se eu não consigo me estabelecer numa base forte e viver o ordinário de todo dia, de que forma eu estou pensando em viver o extraordinário? Se eu não valorizo os pequenos momentos do dia a dia, se eu não valorizo o básico do todo dia, por que eu espero viver o extraordinário? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quero dar uma cutucadinha em você. De que maneira você tem vivido os seus dias? Não precisa responder, não. Responda para você. Você tem vivido os seus dias de maneira a só reclamar, murmurar, espraguejar? Você tem vivido os seus dias sem reconhecer o zelo que o Senhor tem com você, tem com a sua casa, tem com a sua família? De que forma você tem vivido os seus dias? Agora pega essa daí. A maneira que você vive seus dias, você vive a sua vida. Meu Deus do céu. A maneira que você vive os seus dias, você vive a sua vida. Se você vive os seus dias só reclamando, murmurando, falando da vida do outro, olhando o jardim do outro em vez de cultivar o seu, você tem um estilo de vida que com certeza você vai levar pro túmulo. Meu Deus. Vocês estão entendendo? A maneira que você vive seus dias, você vive a sua vida. Então, André, eu quero viver uma vida extraordinária. André, eu quero ter
comer dos melhores manjares dessa terra, porque o meu pai é o dono do ouro e da prata, e eu não aceito viver por menos. Mas todos os dias quando eu levanto, em vez de agradecer, eu reclamo. Todos os dias eu olho para minha casa e falo assim: ai, poderia morar numa casa melhor. Eu poderia ter um marido melhor. Meus filhos poderiam parecer com os filhos lá da Dona Maria, tão educados. Olha lá. Não, aqui em casa é tudo bagunçado. Comece pela base. O que você precisa organizar? Já vamos aproveitar que nós estamos já caminhando para o final do ano. Já vamos aproveitar e fazer esse balanço da nossa vida. Se pergunte aí, fale aí em voz alta, fala seu nome agora, o que eu, Andréia, preciso estruturar para viver o extraordinário de Deus. Eu preciso estruturar a minha casa? Eu preciso estruturar o meu casamento? Eu preciso estruturar a minha saúde física, emocional? Eu preciso fortalecer o meu relacionamento com o Senhor? Criar uma base forte, uma base que vai vir ventos, vai vir tempestades, vai vir provações, tentações, tribulações, vai vir, mas que não vai me abalar. Sabe aquelas árvores? Acho que todo mundo já viu uma cena dessa. Que vem um vento, vem uma chuva, gente, a árvore, ela vai assim, ela inverna até quase lá no chão, mas ela não quebra. Por quê? Porque a base, a estrutura, a raiz está fortalecida. O que você precisa? Fortalecer, reconstruir, ou às vezes até construir, para você de fato preparar para viver o extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa, uma frase que veio ao meu coração. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas pode fazer sentido para alguém. Coloca amor nas minhas palavras. Você precisa aprender a construir ou a reconstruir aquilo que não construíram em você. Às vezes você teve uma infância, às vezes você teve uma adolescência, né? André, se eu te contar a minha vida, você chora. Tanto que foi difícil. Às vezes você veio de uma estrutura familiar, às vezes as suas raízes, a sua base não foi tão forte. Às vezes você veio de um lar disfuncional. E, gente, isso acontece todos os dias. Eu lido com isso todos os dias. Às vezes você não veio de um lar em que seu pai te falou assim: filha, senta aqui, deixa o papai te ensinar. Olha, é assim que homem tem que tratar a mulher. Você não deve aceitar isso, você não deve aceitar aquilo. Pode ser que aquela pessoa que deveria te proteger foi a pessoa que mais te machucou, que mais te feriu. Gente, isso acontece. Mas olha para mim. Aprenda a reconstruir ou a construir aquilo que não construíram em você. Eu tive que aprender a duras penas a construir um casamento saudável, a construir um lar saudável. Hoje, o meu casamento, o meu lar é um casamento e um lar saudável. Mas já foi por muitos anos, longos anos, um lar tóxico, um lar de tristeza, um lar de briga, sabe? Aqueles momentos que você fala assim: ai meu Deus, eu tenho que voltar para casa mesmo. Geralmente quando a gente trabalha o dia inteiro, a gente fica louca para voltar para nossa casa, para deitar na nossa cama, né, para ver os nossos filhos, para ver o nosso marido. Teve um momento da minha vida que eu não queria voltar para casa, porque eu sabia que eu ia encontrar só briga, confusão, desalinhamento, tudo que não prestava. Agora, tem algumas irmãs que caminham comigo, né? Que vêm aqui na minha casa toda semana e vê o
peso de glória, de acolhimento que tem nessa casa. Mas eu tive que aprender a construir e a reconstruir aquilo que não construíram em mim. Eu tive que começar pela base. Eu tive que começar a viver o ordinário. Eu tive que restabelecer ou criar uma rotina que me favorecesse. A sua rotina te favorece? Eu tive que ser intencional nas disciplinas espirituais de falar assim, eu preciso todos os dias, de tal hora a tal hora. Gente, isso é intencional. Não tô aqui querendo me gloriar, não, que eu nem sou digna disso. Sou não. Eu sou falha também. Mas eu estabeleci para minha vida que se eu quisesse ir para um próximo nível com o meu pai, se eu quisesse que ele revelasse a mim coisas que eu precisava, que eu gostaria que fossem reveladas, eu tive que ser intencional. Peraí, eu preciso então. Qual que é a minha rotina? Eu atendo o dia todo, eu que faço almoço aqui na minha casa, eu que cuido da minha família. Tá, então qual que é o horário que eu vou levantar e vou vir pra cá, pra palavra, e me debruçar? Sabe que hora? Tem semana que é às 4, tem semana que é 4:30. Aí eu não paro mais. E me debruçar. E estudar. Você sabe que isso aqui, esses pontos aqui de caneta, isso aqui já são tópicos para um livro que eu vou escrever. Acredito que ainda não seja o próximo, porque eu já tenho até o título do próximo. Mas isso aqui vai virar um livro, ó. Tá vendo aqui? Base forte, base fortalecida, ordinário bem feito. Preciso ter uma rotina de oração e de jejum? Tá, quais são os dias que eu vou estabelecer para eu jejuar? Amanhã é dia do nosso jejum aqui. Nós jejuamos um ano inteiro aqui o nosso grupo. Foi ou não foi, meninas? Mas tem gente querendo viver o sobrenatural, o extraordinário. Eu tava aqui, eu fui ali pegar uma água antes de vir pra cá e eu tava pensando sobre essa palavra extraordinário. Olha que interessante. Extra é algo que vem a mais daquilo que eu estou fazendo ou deveria estar fazendo. Olha que legal. É algo que me é acrescentado. É uma porção adicional dentro do ordinário. Algo que não é esperado. É algo que vem como bônus. É extra. Mas como que eu vou viver algo extra se eu não vivo no básico? Vocês estão pegando? Ontem eu disse pra você assim, é no ordinário que Deus nos molda. Vocês lembram que eu falei isso? É nos momentos ordinários. Gente, presta atenção. O Senhor fala comigo quando eu tô ali nas panelas. Quando eu tô fazendo almoço. Quando eu tô arrumando a mesa do almoço. Quando eu tô tomando banho. Quando eu tô coando café. Nas rotinas do dia a dia. Quantas vezes nós, como pais, como mães, nós queremos buscar para os nossos filhos coisas extraordinárias. Não é errado você querer dar o melhor para o seu filho, não tô falando isso. Mas às vezes nessa ânsia de entregar tudo pronto, né? Gente, o que aconteceu essa semana? A gente tem que contar das coisas da gente mesmo, né? Já te explica, Ninha. Meu filho estuda fora, então eu fui fazer um plano de internet. E eu não sei por que cargas d'água eles não conseguiram colocar débito automático. Então o que acontece? Em tese eu teria que todo mês lá buscar essa conta, porque também não tá chegando por e-mail.
E eu esqueço. Então, sempre de 2 em 2 meses que ele me lembra que eu vou lá e pego. E essa semana ele falou assim: mamãe, você pagou minha internet? Porque tá muito fraco o sinal. Eu falei assim: filho, acho que eu não paguei porque eu não fui lá buscar a conta. E aí eu conversando com o meu marido, né? Aí fui lá, peguei a conta, paguei e tal. Aí meu marido falou assim: ele tem que te ajudar também a lembrar, né? Porque é tanta coisa, sua agenda é tão extensa. Aí eu falei assim: amor, às vezes é a gente que erra, né? Porque a gente dá tudo pronto pra eles. Não ensina a pessoa, você tem que ter essa responsabilidade. Apesar que o meu filho é muito responsável. Ele mora fora, gente, é eles que arrumam o apartamento lá. A gente não paga a pessoa pra ir lá lavar, não, é eles que limpam, tiram lixo de banheiro, lava a louça, eles que se organizam. Mas tem algumas coisas que às vezes a gente, na ânsia de entregar coisas extraordinárias, nós negligenciamos o básico. Presta atenção, papais e mamães de criança pequena. Muitas vezes seu filho não vai querer o brinquedo mais caro, a viagem mais cara. Ele vai querer o olho no olho, o tempo de mesa, o colo, o eu te amo, o eu tô aqui. E quanto eu tenho visto adolescentes, né? Eu cuido de adolescentes também. Adolescentes que chegam lá no consultório porque tiveram uma infância totalmente disfuncional, uma adolescência, né? Aqueles primeiros momentos da adolescência que o pai e a mãe às vezes não teve um entendimento, chegam feridos, machucados, e presta atenção, querendo desistir da vida. O extraordinário que os nossos filhos estão precisando é o básico. Mas às vezes a gente tá negando. E aí eu quero viver. Olha outro exemplo. Ontem no tempo de mesa de célula que nós tivemos aqui, teve um momento que eu falei da minha mãe, né, pras irmãs. E hoje eu amanheci com muita saudade. E olha aqui, quando as pessoas que nós amamos vão embora, o que você sente falta? Pensa em uma pessoa que você ama que foi embora. Seu pai, sua mãe, uma amiga. Pensa aí. Eu vou pensar na minha mãe. Gente, o que eu mais sinto falta da minha mãe não é das roupas que ela vestia, não é da estrutura física da casa dela, não são dos carros dessas pessoas. A gente não sente falta do que é material. A gente não sente falta do extra, do adicional. A gente sente falta do básico. Da comidinha. De sentar. Minha mãe lá na casa dela tem uma área e tinha umas cadeiras de fio, sabe? A gente sentava lá, colocava os pés no murinho e ficava ali conversando, rindo, né, contando as coisas. A gente não sente falta das coisas. Ai, com Deus, minha irmã, Deus te abençoe. A gente sente falta do ordinário que a gente fazia com essas pessoas. É ou não é? Tem coisas que eu e você nós não vamos ver, sabe? Se nós não aprendemos a contemplar o ordinário. Isso tem um peso, né, gente? Isso tem um peso. Quer viver o extraordinário? Olha para sua vida, ela tá cheia de pequenos ordinários que juntos fazem o extraordinário. Porque no final das contas, posso ter o dinheiro que for, a casa bonita que for, o carro mais chique que for, isso não vai apagar e devolver aquilo que realmente importa. Não é? Tô falando errado, gente? Buscar o ordinário em meio a esse mundo que fica enfiando goela abaixo,
que nós temos que sempre estar no nível mais elevado, que nós sempre temos que ser o melhor, tá cada dia mais desafiador. Tá cada dia mais desafiador. O que você tem hoje nas suas mãos? O que você tem hoje aí nas suas mãos? Eu não vou, sei lá, não vou começar algo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu não tenho todos os recursos. O que você tem aí nas suas mãos? O que você tem feito com elas? Antes de ler essa passagem, vai falar muito ao nosso coração. Eu queria que você saísse desse devocional de hoje com essa frase que eu anotei para te falar. Não sacrifique coisas fundamentais em virtude de coisas extraordinárias. É fundamental para você ter sua casa em ordem? É fundamental para você o sorriso do seu filho? O que é fundamental para você? Quais são as coisas ordinárias que são fundamentais para você? Não sacrifique, não abra mão. Sabe aquele cafezinho que você toma todo final de tarde com aquela pessoa especial, seu pai, sua mãe, seu marido? Não abra mão. Um dia eles se vão e a única coisa que vai ficar é esses momentos ordinários, pequenos, tão básico, mas tão fundamentais para que eu e você possamos continuar firmes e experimentar o extraordinário. Não sacrifique coisas fundamentais em virtude de coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia em João 5. João 6. Vamos ler essa passagem? Que bonito, né? O devocional de hoje. Eu tô falando e tô sentindo aqui. João capítulo 6. Nós vamos ler a primeira multiplicação dos pães. Vamos aprender um pouquinho, né? Com Jesus, que sempre nos ensina. E quando a gente já não tiver essas pessoas, né? Vai ter algum momento que você pode ter sua casa linda, maravilhosa, seu carro lindo e maravilhoso, né? Desfrutar de uma viagem que quando a saudade bater, nada disso vai compensar, gente. Meu Deus. Vamos lá. João capítulo 6 diz assim, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aquele que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que o pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? O que eu quero trazer aqui para você diante dessa palavra tão abençoada? O que você tem nas suas mãos? Aqui Jesus não pergunta o que falta, mas o que você tem. Jesus, ele não olha para aquilo que nos falta. Ele olha para aquilo que eu e você temos. Às vezes é só 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes é um peixinho. Às vezes é 2 pães. O que você tem feito com o que você tem? Como você tem vivido o seu ordinário? Jesus fazia milagres a partir do ordinário. A matéria-prima para que os milagres dele acontecessem eram as coisas ordinárias, coisas corriqueiras. E você? O que você tem nas suas mãos? E o que você tem feito para você, para sua casa, para sua família, para os seus, para os outros? Às vezes a gente quer ministrar para os outros, às vezes a gente quer ajudar os outros, só que muitas vezes nós estamos em desordem emocional, física, desordem dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos. Às vezes você está pensando aí, eu quero viver o extraordinário de Deus, todo mundo avança e eu não avanço. Mas o que você precisa colocar em ordem? Às vezes hoje, você precisa levantar o tapete da sua sala, e para isso é necessário ter coragem. Da sala, da sua casa, e falar: Espírito Santo, me ajuda a tirar as sujeiras, os lixos que estão escondidos na minha casa, na minha família. Me ajude a viver o ordinário, a encontrar beleza no ordinário. Se eu quero ir para as nações, se eu quero impactar a vida de outras pessoas, eu preciso me organizar. Eu preciso me valorizar. Eu preciso valorizar primeiro os meus. Eu preciso colocar em ordem a minha casa, a minha casa, a minha casa. Só vai viver o extraordinário quem encontrar a beleza e o poder no ordinário. Mais uma vez, não sacrifique coisas que são o seu fundamento, que são a sua base, em virtude de extraordinários que de repente é para o outro, mas não para você. Volto ao início, quando eu te perguntei o que para você é extraordinário. 3, 4 pessoas responderam, e cada uma delas com uma visão diferente. Deixa eu te falar, o que é extraordinário para o outro não é para você. Aprenda a reconhecer os seus ordinários, a valorizar os seus ordinários. Aí sim, você está pronta para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Fez sentido para alguém o devocional de hoje? Coloquem aí. Amanhã nós vamos voltar. Não vou me estender muito amanhã, tá, gente? Que às vezes você quer voltar, dormir mais um pouquinho, né? Amanhã é feriado. Mas amanhã nós vamos fazer a nossa oração de renúncia, pedido de perdão, renovar a nossa aliança com o Senhor, dia do nosso jejum, tá bom? Lá no nosso grupo, eu explico amanhã para quem tá novo aqui. E então amanhã vai ser bem direcionado mesmo para nossa oração.
né? A semana passada eu viajei e no dia da oração nós oramos pela vida do Miguel, não foi? Inclusive, graças a Deus, o Miguel tá bem. O Senhor é bondoso, né? Então não faltem amanhã. Se você chegou agora no final, esse devocional vai ficar salvo lá no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, né? Deixa seus comentários lá. É muito importante porque o canal vai crescendo e vai alcançando outras pessoas. Eu te vejo amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.